Olá, amigos do Jornal Brasil, aqui é Alan Frutuoso. Vamos para o nosso vídeo da tarde. Peço a você que se inscreva no canal, caso seja novo aqui. E o Lula repetiu praticamente o que o governo Bolsonaro falava e pedia para que esses que dizem defender o meio ambiente, né, e querem impor restrições ao Brasil, deveriam fazer. Luiz Inácio Lula da Silva foi até a Europa e criticou a política ambiental, né, do qual é imposta, né, por esse Fórum Global para o Meio Ambiente. O Lula destacou que a Carta da União Europeia é uma ameaça e que os países desenvolvidos deveriam pagar pela dívida histórica. Vejam só que isso é tão a cara do governo Bolsonaro. Lula está falando exatamente a mesma coisa sem nenhuma crítica da imprensa. Dê uma olhada nessa postagem do Ricardo Salles. Passamos 4 anos dizendo isso e a petistada dizendo que era chantagem. Lula agora faz a mesma coisa. Ele está fazendo a mesma cobrança que o governo Bolsonaro fazia. E não está sendo criticado. Né? Pelo contrário. Mas isso aí não é uma máxima para a visão da imprensa europeia. Porque lá na Europa, Lula já não é visto, né, como esse defensor dos valores ocidentais. O Le Monde, né, que é o maior jornal da França, ele fez uma reportagem demonstrando que o Lula não é mais amigo do Ocidente. Vejam só a reportagem de Lula, trazida aqui no tweet do Ivan Kleber, que é correspondente do PH Vox, correspondente internacional, e diz o seguinte, o Le Monde: a imagem de Lula está manchada no Brasil. O presidente brasileiro, que visita Paris esta semana para participar de uma cúpula por novo Pacto Financeiro Global, espera fortalecer sua popularidade do exterior, se não em casa. O Lula, exatamente, ele está queimado em casa e dentro. E aqui o queimado, entenda, pessoal, vocês que acompanham aqui, o canal de direita, jornalismo com viés de direita, peço mais uma vez que você se inscreva aqui no canal. A decepção deles aí não é com corrupção, não é com as declarações do Lula, é com a política ambiental do Lula. Só que essa política ambiental não é bem a política dele. É porque ele está sofrendo uma trava no Congresso. Teve marco temporal, tem o Arthur Lira, que atrapalha muito a vida do Lula e a agenda do qual ele foi, ele prometeu. E dessa forma, esse trava da Câmara dos Deputados depende aí da ajuda do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que o Lula está sendo mal visto, né? Além de não ser visto aí como um amigo do Ocidente, devido às suas posições pró-China e pró-Rússia. Nós temos aqui uma fala do Lula, no qual ele enquadra Emmanuel Macron justamente pelas ameaças que a União Europeia faz o tempo todo. E essa ameaça é clara, tá, pessoal? A ameaça é simples de entender. É simplesmente porque a França é concorrente brasileira no agronegócio. Então, eles vão impor sempre dificuldades. Vamos dar uma olhada aqui na fala do Lula. Precisamos tratar dos acordos internacionais, dos acordos comerciais. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Então tá aí, Lula reclamando das ameaças de Macron na frente dele. Só que parece que a coisa foi apaziguada, porque o Macron anunciou hoje que vem ao Brasil, né, após o almoço com Lula. Vamos ver em breve o que foi conversado nesse almoço. Agora, o presidente Jair Bolsonaro resolveu falar justamente desse tema, enquanto Lula está lá fora. E é muito interessante a fala do Bolsonaro, que casa exatamente com essas atitudes, muitas que eram tomadas no passado e agora, né, estão sendo forçadas pelos agentes do estrangeiro, agentes globalistas que estão pressionando principalmente o Supremo Tribunal Federal, né, já que eles não conseguem tanta força na Câmara. Mas eu postei um vídeo hoje no Vista Pátria que fala exatamente disso. Eles estão vindo para o Brasil com força. Tem CPI das ONGs, tem fundo de investimento, do qual é o maior fundo
de fundo climático, que é o Global Environment Facility. Esse fundo vai fazer uma reunião em Brasília, logo agora que começou a CPI das ONGs. Vamos dar uma olhada no que falou o presidente Jair Bolsonaro no que tange a isso. Viajavam para fora, como aconteceu em 92, ele voltava aqui, em contrapartida, demarcava uma imensidão de terras para indígenas, como foi Yanomami, uma área 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro, para 9 indígenas. 2 Rio de Janeiro equivale a uma Santa Catarina, equivale a um Pernambuco. Hoje nós temos no Brasil, demarcado como terra indígena, uma área equivalente à região sudeste. São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Esse novo possível marco vai dobrar esta área. E pela localização geográfica dessas novas reservas, outra área equivalente à região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, vai se tornar inviabilizada. Que para você transportar o que produz ali, tem que ser de helicóptero ou de avião. Alguém acha que para muitos países europeus, pessoal mais do norte um pouco, interessava a quem ser presidente? E por quê? Pessoal mais do norte, o presidente Jair Bolsonaro se dirige aos Estados Unidos, né? Que o Financial Times disse que interferiu, e diplomatas americanos falam que interferiram na eleição. É que ele deixa claro que não era interessante para o governo Biden e para esses agentes que ele permanecesse no poder devido a essa agenda, né? E aqui ele expõe um dos motivos, do qual seria justamente o controle sobre essas terras, a inutilização dessas terras para a exploração econômica brasileira, justamente com o pretexto de proteger terras indígenas, né, fazer reservas e, dessa forma, atuar com ONGs. Essas ONGs entram nesses lugares com esses financiamentos e acabam fazendo sabe-se lá o que lá. É por isso que a CPI das ONGs é tão importante. Quando eu fiz o primeiro discurso na ONU, peço que vocês assistam, para vocês verem como é que começou. Eu estava rascunhando, lá no Alvorada, umas 10 pessoas, né? O que vai ser? Uns tópicos. No dia seguinte, saiu tudo na imprensa. Então, o presidente relembra aquele momento da ONU, no qual, de fato, ele foi surpreendido aí com o vazamento, justamente porque ele está dizendo o seguinte: o Itamaraty influenciava, né, os agentes do Itamaraty, esses que são conectados aí com os Estados Unidos, né, justamente eles... Aqui. Opa, eles estavam justamente atuando ali para poder boicotar o presidente Jair Bolsonaro, como já foi confessado pelo próprio Itamaraty. Vamos ver mais a fala do presidente. Composição do solo. Talvez algo radiativo, talvez mineral, muito ácido, não sei, talvez. Falta estudarmos. Então o Brasil é um país fantástico. Nós deixamos pronto, inclusive com decretos assinados, o maior potencial de energia eólica do mundo, que é a costa do Nordeste. Por que a costa do Nordeste? Porque, diferentemente de outras costas pelo mundo, lá não tem maremoto, não tem tufão. Temos tudo ali para gerar o equivalente a 50 Itaipus binacional. Não sei se vai para frente a proposta. Com o Tarcísio, ressuscitamos o modal ferroviário. Você sabia que a Ferrogrão está impossibilitada de continuar suas obras, porque ela vai afetar 0,056% de uma reserva indígena. Então você não pode transportar o que tiramos no coração do Brasil para aquele porto por causa disso. Pague royalties para o indígena, sem problema. Conseguimos, com muito sacrifício do meu governo, a autorização para construirmos o Linhão de Tucuruí. Roraima é o único estado do Brasil que não tem energia elétrica acoplada ao sistema nacional. Problemas indígenas. ONGs estão sendo desnudadas agora por essa CPI.
Então, o presidente deixa claro a importância da CPI das ONGs e todo esse contexto, esse movimento global para, de certa forma, preservar interesses de países europeus e também dos Estados Unidos nessa questão da Amazônia e dos recursos naturais do Brasil. Além de que, né, para os Estados Unidos, geopoliticamente, não é interessante o avanço do Brasil por se tornar um concorrente aqui no hemisfério. Aqui foi Alan Frutuoso para o Jornal Brasil. Inscreva-se, considere colaborar através desse Pix aqui, que é o e-mail, e mais tarde nos vemos no Jornal Brasil, aqui no canal 20 horas. Forte abraço. Tchau, tchau.